Turma do Propósito, que alegria, meu irmão, poder estar com você aqui mais essa noite. Nos últimos minutos, mais uma vez, do dia, eu estou aqui. Que dia maravilhoso nós tivemos. Torneio de Jiu-Jitsu, uma programação toda especial aí da ProBem. ah, o fechamento de uma ação entre amigos maravilhosa. Agradeço de coração todos que ajudaram. Deixar aqui o convite para você conhecer a ProBem, @_ ProBem. Você pesquisar aí no Instagram, você vai encontrar. Vamos lá, irmãos, mais um capítulo. Lembre-se que o nosso propósito é ler um capítulo por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Vou ser o mais breve possível, por causa do avançado da hora, e nós vamos precisar recorrer a esse texto também amanhã para entender o capítulo número 23. Hoje, número 22, nós estamos diante aqui de um mensageiro, um homem, um homem interessantíssimo, Balaão. O Senhor nitidamente falava com ele. Ele tinha um temor ao Senhor, no entanto, ele era um homem corrompido. Por quê? Porque ele aceitava suborno, ele aceitava pagamentos, ele trocava a oportunidade que ele tinha de servir ao Senhor por riquezas. E aqui diz que Balaque, que era o rei aí rei dos amorreus, ele teve grande medo. E ele dizia o seguinte, olha, versículo 3, Moab teve grande medo deste povo, que era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Versículo 4, ele diz para os anciãos, ó, agora lamberá a multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambear a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era o rei dos Moabitas. Então, o que Balaque vai fazer? Ele vai mandar chamar Balaão. Balaão era conhecido como um amaldiçoador profissional. Era meio que uma pessoa que recorria aí a meios para imprecar, né? Fazer imprecações, fazer invocar maldições aí sobre a vida de povos, com certeza. E eles foram procurar, né? Balaque foi procurar, mandou chamar a, a Balaão, porque Balaão, vamos dizer, em Minas a gente tem a expressão, né? Balaão tinha um olho ruim. Isso é brincadeira, viu, pessoal? Que as pessoas fazem aqui, né, para dizer que a pessoa tinha capacidade e o poder de amaldiçoar a outra. E diz aqui, ó, versículo 6, vem, pois, agora, rote, amaldiçoa-me, pois esse povo que é mais poderoso do que eu. Lá no final diz, porque sei que quem tu abençoar será abençoado e quem é amaldiçoado será amaldiçoado. Então nós vamos ver Balaão parecendo ter uma demonstração de piedade, que ele fala com o Senhor. Depois ele vai dizer que ainda que Balaque desse uma casa cheia de prata e de ouro, ele não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então, Balaão ali recorria a Deus e ele estava disposto aqui a obedecer a Deus. No entanto, ele não deixou de aceitar aí o suborno de Balaque. Tanto que, diz o texto, que Balaão levantou-se pela manhã, albardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moab. Ou seja, ele acabou cedendo ali ao pagamento. Enquanto ele estava indo, nós vamos ter aquela clássica cena onde a mula começa a repreender o profeta. A mula começa a repreender aquele homem que tinha ali essa função diante de Deus. Versículo 28 fala, conta-nos aí o que a jumenta falou. Diz o texto que o Senhor fez falar a jumenta, qual disse a Balaão? Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão, a jumenta. Porque zombaste em mim, tivera uma espada na mão, agora eu te mataria. Replicou a jumenta a Balaão. Porventura não sou tua jumenta, em que dá a tua vida e cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembanhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Então fica claro que a escolha de Balaão o levou para um caminho perverso perante o Senhor. A jumenta viu 3 vezes o anjo do Senhor e se desviou. Na verdade, eu agora te haveria matado e aí ela deixaria com vida. Então Balaão, ele confessa, ele diz, pequei, porque não soube que estavas nesse caminho, para que te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Só que o anjo vai dizer para ele, não, vai com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi aos príncipes de Balaque. Então preste atenção. Balaão começa lá com aquela piedade, vou consultar o Senhor. Fica claro que o Senhor não queria que Balaão fizesse isso. Balaão, no entanto, cede ao pagamento, ao riquíssimo pagamento, parte com os príncipes de Moab. Chega num determinado momento que a ganância pelos bens materiais, irmãos, nos deixam tão, mas tão cegos, que desculpa a expressão, mas que um burro, uma jumenta, enxerga melhor do que nós. O próprio anjo do Senhor disse, olha, eu estava aqui, a jumenta me viu 3 vezes e não me desafiou. Você vai me desafiar, Balaão? Quando Balaão entendeu, ele confessa, ele diz, pequei. Só que o Senhor também tem suas estratégias e ele permite que Balaão siga, no entanto ele coloca uma condição, você só vai falar o que eu te disser. Respondeu Balaão a Balaque lá no finalzinho, eis-me perante ti, acaso poderia eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriate Uzote. Então Balaque sacrificou bois, ovelhas, enviou a Balaão e aos principais que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez subir a Bamote, Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então Balaão seguiu, sob a ordem ali do anjo, mas com o princípio do seu coração. Ele só falaria aquilo que o anjo havia ordenado. Preste atenção, meus queridos irmãos. A gente aprende muito com esse texto. Primeira coisa que nós aprendemos é que nós não devemos negociar os nossos valores. Nós precisamos nos apegar ao temor do Senhor. Se você tiver alguma dúvida sobre o que você deve fazer, se você acha que aquilo que você faz vai te dar alguma vantagem, mas você percebe que é claramente, meu querido irmão, contra a vontade de Deus, não arrisque.
Não há bênção para o homem que decide deliberadamente se entregar ao pecado, entenderam? Se você quiser quebrar a sua cara por iniciativa própria, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Se você quiser se opor ao Senhor, e a Bíblia diz que é horrível coisa cair na mão de Deus vivo, basta, meu irmão, você dar lugar a isso, negociar os seus valores. E fico triste de perceber que muita gente hoje, por pouca coisa, acaba aí seguindo, né, os príncipes desse mundo, convidativos, como foram os príncipes ali de Moab, que prometeram a Balaão muitas coisas. Balaão teve a oportunidade de corrigir a sua rota. E você hoje também tem, meu irmão. Talvez eu esteja me dirigindo a alguém que, se comparar hoje, a percepção, talvez um animal irracional, pareça demonstrar ter mais percepção do que está acontecendo, do que a pessoa em si. Então, meu querido irmão, pense no que esse texto hoje tem para nos ensinar. Amanhã nós vamos voltar nele um pouquinho para entender o que diz lá o versículo 23, quando Balaão, ao invés de amaldiçoar o povo, ele começa a abençoar o povo. Então nós vamos ver o porquê disso. E eu aguardo você. Até mais. Um grande beijo e uma boa noite em nome de Jesus.